Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Mais uma tarde que estamos aqui em comunhão. Glória a Deus. Para falar do nosso amado, Amém. Com os nossos amados. Mais um dia aqui com o Pastor Sli. Hoje ele vai apresentar mais uma vez aí o nosso mais uma vez. E convidado. antes de com apresentar, certeza. já senta esse dedo seu aí, né? Nesse like aí, já compartilha com seus amigos, com o vizinho, com todo mundo, que hoje vai ser uma tarde maravilhosa, que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje a gente está recebendo aqui nada mais, nada menos do que o Tiago Diniz, pastor na igreja ali em São Paulo, remanescente. Pastor, que privilégio ter o senhor aqui. Isso, privilégio todo meu. Uma honra estar aqui, prazer enorme. Que seja um tempo edificante, né? Um bate-papo edificante para a glória do nome de Jesus. Tamo junto. Vamos para cima. Bora. Pastorzão, pra gente começar aqui a conversa, de repente aí pra quem ainda não te conhece, assim, quem é o Tiago Diniz? Quem é essa figura? Aonde ele viveu? Enigmática. Bom, eu me converti, né, rapidamente, não vim de um contexto de um lar evangélico, cristão. Me converti com 18, uma situação bem delicada, saí de um contexto de droga, de muita imoralidade, né? E nesse inteirinho eu conheci drogas pesadas mesmo. E uma vez um vizinho me chamou, tive encontro com Jesus, me chamou para ir para a igreja. Nós tivemos um encontro com Jesus, uma experiência particular assim muito poderosa, né? Porque eu tinha muito do não crer e passei de repente assim radicalmente a acreditar, né? Um dia com um cigarro de maconha na mão, no outro dia com a Bíblia. Uma decisão muito radical, né? E dali para frente fui experimentando o evangelho e inclusive depois batizei esse meu amigo que me levou para a igreja. Uau. Em uma célula lá em casa, Anastácio é o nome dele. Minha mãe voltou para o evangelho depois Glória da minha a Deus. conversão. Meu pai também voltou. Então eu vi que Deus fez uma obra assim na família toda, né? De uma forma muito especial, exatamente. Mas sabendo que já haviam preparado um caminho, né? A palavra diz, não remova os marcos antigos que os vossos pais deixaram. Então eu senti claramente que minha mãe já orava por isso, clamava por isso, meu pai também. Então chegou o tempo de Deus, né? O Kairos de Deus encontrou com o meu tempo, no sentido de viver aquilo naquele momento, no momento mais necessário da minha vida. Então vivi isso, né? É uma realidade muito tensa, próximo de comunidade, então perdi. Belo Horizonte, né? Isso, sou natural de Belo Horizonte, 35 anos casado, esposo da Fernanda. Anos, não, casado. isso. Tá, deu um susto agora. Pois é, 35 anos, vírgula, casado com a Fernanda, onde eu conheci lá também em Belo Horizonte. Vamos ter o Pedro agora, Pedrão. Glória a Deus. E está com o senhor Maria Júlia, né? Que levou já com alguns meses. Estamos agora em São Paulo, já tem quase 2 anos e hoje um novo desafio que é a plantação de uma igreja, né? Então esse é o resumo panorâmico assim de tudo até aqui. Aí tem os detalhes, né? Vamos aos detalhes. É isso que é importante. Mas você comentou ali sobre esse encontro com Jesus, é interessante eu falei, da onde veio o Tiago, né? E você já partiu, mano, do teu encontro com Jesus. É muito louco a gente pensar nessa ideia do... Não teve o testemunho, né? Não, o testemunho vai ter ainda. Vai não, ter testemunho. Posso dar. Mas é legal, assim, o entendimento que parece que tava aí na tua cabeça que, tipo, cara, minha vida começou foi ali mesmo, sabe? Sim. A parte que importa é realmente o momento em que eu encontrei com Jesus. E aí eu fiquei curioso, cara. Você falou sobre esse momento aí que ele te encontrou. Como que foi, mano, essa experiência com Deus ali? Cara, poderoso isso, né? Eu tinha até dificuldade, pastores, de dar o meu testemunho. Não sei por que antes, hoje eu entendo o motivo, estudando, entendendo que quanto mais de Cristo a gente fala, menos de nós, né? A importância. Mas em algum momento é importante também a gente falar do que Cristo fez, apesar de nós. Mas assim, porque eu não tinha alegria em dar o meu testemunho no sentido de ter que revisitar algumas questões, né? Sim. Então, para mim, era mais um trauma do que propriamente uma alegria. Eu vejo as pessoas, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo, mas é como se eu não tivesse feito mesmo. Lógico que eu não estou me isentando, foi eu que fiz, vivi uma vida bem devassa, assim, do ponto de vista
cristão, completamente antagônica. E Deus, ele já tinha um encontro marcado comigo, porque foi uma conversão muito radical mesmo. Quando eu falo radical, é do nível hard mesmo da palavra, porque eu, além das drogas, dessa questão toda, eu acho que eu tinha tudo para poder seguir os mesmos caminhos de amigos que morreram, estão presos. Meu irmão morreu tem 1 ano agora, né? Com 20 anos por uso de droga. O meu primo foi assassinado lá na rua de casa. Então, assim, e amigos que eu perdi. Então, eu tinha tudo para seguir essa mesma... Trilhar esse mesmo caminho. Exatamente. Mas aí, até que o Senhor se encontrou comigo. Glória a Deus. No caminho de Damasco. Então, ele me disse também, Tiago, dura coisa é você recalcitrar contra o aguilhão, né? Então eu percebi que o Senhor me chamou e intensamente eu já desesperei por ele. Eu nunca tinha sentido, percebido, vivido aquela convicção, aquela alegria, depois de uma conversão genuína. Fui trabalhar na igreja, pedi conta, onde eu trabalhava num shopping, trabalhava para uma marca de roupa cara. E aí o pastor, eu lembro que ele precisava de faxineiro na igreja, porque ele ia tirar férias. E aí ele falou, cara, arruma alguém pra gente. Eu falei, pastor, já arrumei. Qual igreja? Eu comecei numa quadrangular, em Belo Horizonte. Foi a minha primeira igreja. E aí eu pedi conta da loja e fui trabalhar de faxineiro voluntário na igreja. Voluntário. Eu fiquei 3 anos lavando banheiro, cuidando da igreja, chegando cedo, passando cera, dormia na igreja. Só que eu tentava explicar para as pessoas que havia muita fome dentro de mim. Então os pastores, alguns corriam de mim. Achava meio chato. Cara, eu perguntava tudo. Sim. Eu nunca tinha lido uma Bíblia. Aliás, eu não lia nem bula de remédio. Eu não tinha contato com Bíblia, com história bíblica, com nada. Então, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Então, aí de repente eu passo a experimentar um evangelho que o Senhor me chama pelo nome, me dignifica no evangelho, explode uma paixão no meu coração por pessoas, por ele, pela obra. Então, eu acredito que algumas vezes isso foi canalizado de forma errada, a importância do discipulado, né? Eu lembro que eu peguei uma barraca uma vez, coloquei a barraca nas costas, fiquei 3 dias no monte, com a cabeça rapada, com pãozinho e água. Fiquei lá me consagrando, porque eu vi que Moisés ficou 40 dias. Falei, se eu ficar 3, né? Eu vou ser pelo menos Arão. 40 Moisés, mas 3. Mas assim, eu não entendia, mas eu queria alguma coisa. Sim. Existe uma fome, uma sede aí dentro. Sim. Muito. Tô contando isso, cara, de morar na igreja, de dormir na igreja, de trabalhar lá. Eu só me lembrei o Pardal encontrou casa. E Andorinho, o ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Amém. Cara. Amém. Eu acho que é isso, cara, que eu fui vivendo na igreja. E Deus foi me quebrando em todos os aspectos, porque eu era um cara muito vaidoso, né? Muito mais ainda. E eu fui trabalhar de faxineiro na igreja, então eu tinha que ficar com aquela bota de plástico, sabe? O dia inteiro, blusa de deputado, calça jeans suja. E aí eu tinha que buscar as coisas num depósito. Cara, e era exatamente... Quantos anos? Eu me converti com 18 anos. Foi o encontro com Cristo. Até 18 eu vivi uma vida assim delicada, né? Do ponto de vista da imoralidade e sem perspectiva. 18 anos eu converti dali pra frente, pela misericórdia de Deus, até hoje firme nele, graças a ele que a gente está enxertado nele, porque não tem a ver com a gente mesmo, né? Sim. E eu lembro que eu tinha que ir buscar as coisas no depósito e eu ia orando. Cara, eu ia da minha casa pra igreja orando, cantando. Eu parava assim, ó. Foi uma conversão tão louca. Primeiro que eu achei que eu tava ficando doido. Porque eu vou contar pra você um detalhe aqui, que legal. Esse vizinho, Anastácio, a mãe dele bancava o vício dele, do cigarro. A minha não. Então eu lembro que tinha dias porque minha mãe saiu do crack também, né? E ela foi recuperada no leito.
E aí, Deus salvou ela lá. Uso de droga, meu pai também, confusão. Como eu tô falando, eu tinha tudo para seguir nessa linha. E então a minha mãe, assim, ela jamais iria potencializar aquilo que também quase destruiu a vida dela. E aí o meu vizinho fumava, o Anastácio. E aí eu filava cigarro na casa dele. Nesse dia, a irmã dele era da Quadrangular, era líder do coral lá, Denise. O Senhor levou ela na pandemia, mulher de Deus demais. Ela falou assim, ó, Tiaguinho, vamos no culto. Eu falei assim, Denise, hoje é jogo do Galo, eu lembro até hoje. Atlético e Corinthians. Aí o Anastácio ficou insistindo, a gente fumando um cigarro, vamos no culto. Eu falei, cara, que culto, irmão? Hoje é jogo do Galo. Aí ele foi insistindo, eu falei, cara... Aí eu falei assim, só se a gente fumar um baseado antes. Ele falou, fechou. Aí nós fumamos. E esse amigo já estava na igreja? Não, nunca. A irmã dele insistia para ele ir. Que convenceu. Aí quando eu fui, ele também decidiu ir. Foi nós dois. Chapado. Exato. A minha mãe já era cristã. Eu já tinha visto algumas... Por exemplo, eu acordava de madrugada, minha mãe sapecando óleo em mim e orando. O negócio era sério. Sai, Senhor. Sai, esse demônio, em nome de Jesus. E aí... E era assim, aquela oração da madrugada. Exatamente. E minha mãe era de uma igreja de muita libertação, né? Sim, sim. E aí, às vezes ela via, que é televisionado, né? Via os capetas saindo, tinha a sexta-feira da libertação, não sei o quê. Eu falei assim, Anastácio, na hora que a gente pôr o pé na igreja, irmão, nós vamos entortar da porta até no altar. Ele falou assim, não vai não. Eu falei, vai. Então não vamos mexer com isso não, se a gente fuma e fica aqui mesmo. Mas algo já estava acontecendo. Fumamos entrando. Aí eu vi o pastor pregando assim, e eu, maluco, né? Tinha acabado de usar droga, não estava entendendo absolutamente nada que o pastor estava falando, com medo, achando que todo mundo estava olhando para mim. Bateu uma paranoia naquele momento, só que o pastor gritou lá de baixo, falou assim, ó, vem aqui na frente você que está procurando uma porta de emprego, em 7 dias Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Eu e Anastácio estava desempregado. Mas a gente também não estava querendo encontrar. Então, nenhum emprego, nem nada, né? A gente não estava com pressa. Aí o pastor falou assim, bem largado, né, com essas coisas. Vem cá que Deus vai te honrar. Aí ele falou, mano, vamos, a gente já está sem nada. Agora vamos. Nem procurar precisando, tá só indo. Nós descemos o corredor, chegou lá, o pastor orou por todo mundo, chegou em mim, ele falou, ó, em 7 dias Deus vai te surpreender. Falei, amém. Voltei, saí do culto normal. Segunda-feira de manhã o telefone toca, minha prima falou, ó, consegui uma oportunidade pro Marcos aqui, ele não vai poder ir. Você pode ir no lugar que é o irmão dela? Falei, posso. Fui lá, consegui emprego no mesmo dia. No mesmo dia. Só que eu fui contar isso pro Anastácio. Só que eu tinha esquecido do culto no domingo. Aí ele falou assim, irmão, cara, você viu a oração do pastor ontem? Aí o diabo tomou minha boca. Falei, como é que se é Deus, por que ele abriu a porta para mim e para você não? E foi nós dois lá, fomos nós dois lá na frente. Aí ele não falou nada, né? E aí quando deu uma semana, eu fui chamado no RH, o nome do coordenador é Abraão. Falei, gente, o que está acontecendo? Meu xará. Abraão. E aí eu achei que ele ia me mandar embora por algum motivo, né? A alegria de pobre dura pouco. E ele falou assim, cara, a gente gostou de você, você tem um perfil, você conhece alguém que mora perto igual você e tal, que você possa nos indicar? Aí eu lembrei da Anastácia. Meu Deus. Aí eu falei, mano, é verdade. Vamos voltar para agradecer? Vamos. A gente fumou um, agradeceu, foi para dentro do culto. Nesse segundo culto, passou um irmão com os envelopes, chegou em mim e falou assim, não vai embora. Então, primeiro culto eu tive essa experiência, sim. No segundo, um diácono falou, não vai embora que eu preciso falar com você. Ah, me perturbou. Falei, cara, saí mais cedo, o irmão já estava lá embaixo me esperando. E aí ele me sentou assim e falou assim, passei ali do lado e Deus mandou te falar que o que ele tem com você é no pastoreio. Deus te escolheu como pastor. Meu Deus. E aí meu coração acelerou. Porque eu falei assim, como assim eu pastor? Pastor, cara. Fiquei pensando assim,
E alguma coisa ali aconteceu naquele momento. Mas eu não acreditei. Eu não quis ser mal educado com o pastor. Mas, cara, olhando pra mim, sabe? Eu ainda tava até fumando. Sabe o que tá falando. Fumando, usando droga ainda, com contexto de vida todo atrapalhado. Não sabia, não lia nada, não conhecia nada de Bíblia. Se você me perguntasse, abre o livro de Apocalipse, acho que eu teria dificuldade. Então, no dia seguinte, eu tive uma experiência com o Senhor dentro do meu quarto. Então, dali pra frente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, eu fui muito desesperado para ele, né? Então, abandonei tudo. E não foi assim, ninguém me pediu, ninguém falava o que eu tinha que fazer. Só que aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ler muito. E eu entendia com uma facilidade assim, absurda. Então, as minhas dúvidas, quando eu ia perguntando, as pessoas perguntavam assim, mas você tem quanto tempo? Eu falei, eu converti agora. E aí, eu não tinha nem me batizado quando eles tomaram a decisão de me batizar. Então, eu experimentei uma intensidade em Deus assim, absurda. Eu só queria falar de Jesus, eu só queria pregar, eu chorava. E eu parava nos canteiros de obras assim, que tinha uma flor e alguma coisa, eu ficava assim, cara, como é que a criação é bonita, velho. Se alguém passasse e me via lá, igual o Tonho da Lua, você não vai pegar essa referência, mas não precisa do seu tempo. Tipo assim, perdido nas ideias. Mas não, parece que o Senhor teve o zelo e o cuidado de me mostrar, sabe, coisas que eu jamais me preocupei na vida, como a criação, a beleza do sorriso, das coisas naturais que para mim não fazia sentido. Então, a história começou toda ali. Até hoje, intensamente. Glória. Cara, eu não sei se você pode contar, né, se isso é particular seu, mas essa experiência que você teve com Jesus no seu quarto. Posso contar. E foi poderosa. Desculpa aqui, você falou para não mexer. Não. Sinta-se em casa. Glória a Deus, estou me sentindo. Como é que foi? Acordei pela manhã e aí eu já senti alguma coisa diferente. Assim, eu já estava diferente naquele dia. Depois dessa do Anastácio, a gente voltou, agradeceu. E passou 2 dias, eu falei assim, Anastácio, agora a gente não vai usar. Pelo menos na ida. Porque era um na ida e um na volta. Falei, cara, vamos só hoje, vamos de cara. A gente fala assim lá, né? Vamos de cara, só pra gente pelo menos entender o culto, cara. Que a gente já tá vindo aqui 3 dias maluco, indo e voltando, e Deus já tá fazendo isso tudo. Imagina se a gente for de cara. Tá vendo? Então era um tipo de postura, de fala que já não era natural de mim. Eu já percebi assim, E ele levou a sério, fomos sem fumar. Entendemos o culto. No dia seguinte, dormi, acordei, e aí o Espírito Santo me chamou, falou, Tiago. Só que eu sempre fui chamado de apelidos, né? Eu já tive vários apelidos. Só que Tiago nem minha mãe me chamava direito. Então Tiago foi tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, porque eu senti meu pai me chamando. Glória a Deus. Eu falei, peraí, cara. Tiago? Eu falei, ninguém me chama de Tiago. E aí, como eu não sabia explicar, porque foi uma voz, mas como se fosse a minha voz. Dentro de você. E dentro de mim, e eu respondi, e aí assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a orar. Aí caí de joelho no quarto, porta fechada, e Deus me falou assim, vai na sua janela e olha aquele vaso de planta que tá lá, você vai regar ele. Foi vaso de planta. Eu falei, não, cara, não tem condições do que tá acontecendo aqui. Agora eu virei o Tonho da Lua mesmo, né? Cara, não, tipo assim, que droga é eu essa? sabia que eu estava tendo alguma experiência, mas eu também achei que eu dei uma viajada, tipo assim, droga, cara, já tinha usado muita. Então, eu fiquei com medo também daquilo. Só que assim, tava muito leve tudo. Fui na janela, vi um vaso de planta. Eu falei, cara, eu não sabia que tinha esse vaso de planta na janela do meu quarto. Mas né, porque ele apareceu lá, de nada de místico, não. É que eu nunca observei. E eu nunca cuidei dele. Eu não cuidava de mim, vou cuidar de planta. Sim. Né? Mal tomava água. Como é que eu ia pensar para eu ir para a planta? E aí Deus me falou assim, vai lá e busca água. Cara, do meu quarto até na cozinha parecia uma eternidade. Porque eu fiquei com medo da minha mãe me interromper no meio do caminho, não ia saber explicar. Voltei, reguei. E aí o Senhor continuou falando assim, esse vaso é você nas minhas mãos. Seco, igual você está. Aleluia.
E na medida que você cuidar dele, eu vou cuidar de você. Uau. Eu vou regar o seu coração. Aí eu caí de joelho de novo. Comecei a chorar, a sorrir e a querer pedir perdão para todo mundo. Veio uma vontade de querer pedir perdão assim que eu nunca tinha experimentado. Eu acho que a libertação não é o demônio sair, é Jesus entrar. Entende? Quando Jesus entra, verdadeiramente nós somos livres. Então, os perdões que eu fui liberando e pedindo, eu vi assim claramente, eu me desatando de várias coisas. E ali eu procurei a igreja imediatamente. Não quis saber nem do Anastácio. Cara, não deu tempo. Eu queria uma resposta para tudo. Procurei o pastor e falou assim, eu quero batizar. O que falou que eu ia ser pastor, ele falou, não, mas é quanto tempo? Eu falei, não, você não falou que eu vou ser pastor? Tem que correr, eu já quero batizar. Ele falou, não, calma, vou te explicar. E aí eu comecei a fazer, lá ainda tinha escola bíblica, e os professores ficavam agitados porque eu tirava a atenção de todo mundo. E era ruim, né? Eu não tinha freio. Eu tinha sede. E na época você não tinha comentários com facilidade. Você não tinha... Aí eu penso, olha essa pergunta. Mas quem que organizou os livros? Porque eu queria saber, tipo assim, quem que é isso? Mas foi Pedro que pôs o livro dele dentro dos livros. Eu queria entender. Aí um falava assim, não, foi a igreja. Mas qual igreja? Então, tipo assim, eu não sabia pra onde. Aí, dúvida. Aí as 12 tribos. Eu falei, por que 12? Por que não 10? 7? Então, tipo assim, tinha gente que tinha paciência. Tinha gente que não. Aí eu comecei a ler. Lendo. E aí as dúvidas foram gerando esclarecimentos e mais dúvidas. E aí eu não parei. Fui buscando batismo, fui batizado pelo Espírito Santo. Tive uma evidência também em um desses batismos com línguas. Mas a principal evidência foi eu ter exatamente convertido meu coração. Amém. Porque eu comecei a caminhar, o Anastácio não continuou. Eu sempre evangelizando ele. Comecei a ir para a igreja sozinho. Não tinha mais vontade de estar nas rodas, de fumar. Abandonei o cigarro, maconha. Parei radicalmente assim, de um dia para o outro. Parei com tudo, ninguém entendeu nada. E comecei a trabalhar na igreja. Aí que você começou a trabalhar como faxineiro, voluntário. Ficava esperando. Aí os pastores foram me introduzindo, né? Me dando oportunidades de crescer. Então, terminava o culto, pedia para eu orar. E eu ficava doido para orar, cara. Para as pessoas. Via demônio. Eu falava, cara, que dia que eu vou expulsar meu primeiro demônio? Velho? Achava assim maravilhoso aquilo, o poder de Deus. Quando você fala assim, você fala assim, em nome do Tiago ele não sai, em nome do Wesley ele não sai, mas em nome de Jesus ele sai. Então aquilo mexia comigo. E aí eu vi as evidências textuais, bíblicas de que isso é real. Então foi conectando. Eu fui muito mal interpretado também. Muitos acharam que eu estava radicalizando a fé. Mas é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é necessário ser dado mais graças por isso, né? A minha dívida muito grande. Então, uma dívida muito grande. Então, eu falava assim, Senhor, eu quero ser tão usado pelo Senhor que eu quero que outras pessoas queiram ser usadas também ao olhar para mim. Amém. E aí, comecei aí, a gente começou a fluir, eu amava evangelizar e comecei a ter minhas experiências. Ninguém me falava, eu tinha sede para pregar e eu sabia que eu não ia pregar no altar tão cedo, porque né, eu não era nem pastor nem nada. Eu comecei a pregar dentro de metrô, dentro de ônibus. Por conta própria, sozinho. Parava assim, gente, não tem bala, não tem nada para vender, não vem para roubar nem para matar, mas eu tô aqui para pregar o evangelho. Aí comecei a subir em monte, fiquei, como eu falei, 3 dias de barraca em cima do monte, de jejum, mais magro do que eu sou porque eu não parava de fazer jejum. Então assim, hoje eu queria e eu quero viver intensamente isso, que esse amor jamais se apague em nosso coração. Amém. Lógico que muita coisa eu também fiz no afã de merecer alguma coisa. Hoje eu entendo um pouco disso, pagar o preço para receber o dom. Isso é algo muito difundido em muitas igrejas, né, com relação ao pagar o preço, e aí traz uma ideia meio que de promessa, de sacrifício humano ali para tentar trazer alguma coisa do Senhor. Exato. Né? Que muitas vezes não tem muita base ali para... Não, o preço já foi pago, está consumado. Mas a santificação é necessária, é uma busca nossa.
e sem a qual ninguém verá Deus. Então comecei no monte, foi onde eu tive minhas primeiras experiências. Eu lembro até hoje, eu estava no 3º dia e tinha uns caras puxando, não sei como é que fala aqui no Rio, Cabral, empinando a moto. Como é que fala aqui? Dando grau. Dando grau, isso. Lá era Cabral. Cabral, não sei porquê. Não faz sentido nenhum. Você falando grau aí é até legal. Dando mas grau, dando grau, não? Mas lá era Cabral. Cabral. Alguém entendeu errado e foi e a gente vai passando. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor podia um dia me usar. Eu achava bonito quando a pessoa me entregava uma palavra. Deus mandou te dizer. Eu falei, gente, Deus me usa nisso. E aí eu lembro que nesse dia orando um monte, aí eu vi os caras puxando o grau na moto. E aí Deus falou assim, vai lá agora e fala para um deles que eu tenho terminado a minha tolerância da graça com ele. Rapaz. Porque ele já esteve na minha casa, ele se afastou, a mãe dele tem orado por ele, ele é filho de uma missionária e você vai saber que é ele quando você perguntar. Cara, eu falei, não. Aí eu desci com muito custo, os caras desligaram a moto e eu nunca tinha tido essa experiência. Falei, cara, se os caras acharem que eu tô... Tipo assim, sabe, lá a gente fala cobrar um vacilo por isso, entendeu? Porque os caras estavam lá e eu fui lá atrapalhar, nada a ver, e vai que não tem esse filho. Com muito medo, na metade do caminho, os caras pararam a moto. Eu falei assim, boa tarde, tudo bem, cara? Perdão aí, atrapalhar vocês e tal. Eu tava ali no monte orando, aí eu vi que ninguém falou nada. E Deus mandou eu descer aqui, aí o cara já tirou o capacete e falou assim, eu sei. Eita. Eu falei, você é filho de uma missionária? Ele falou, sou, e já começou a chorar. Ali eu já fiquei grande. Aí eu me senti o Isaías, o profeta. Digo mais, né? Aí eu já comecei a rodopiar. Falei, então volta, varão. Aleluia. Mas... E ali eu entreguei uma palavra para ele. E eu lembro que eu tinha visto aquele tempo, como é que chama aquele negócio de tempo? Ampulheta. Aí eu falei, cara, é como se Deus estivesse está dando a você o seu último fôlego de vida. Volta hoje para ele. Eita, agora. E ele entregou ali a vida para Jesus e nunca mais eu tive experiência. Mas aquilo startou. Então, dali para frente, Deus começou a me usar em palavra de conhecimento, de sabedoria nesse sentido. Chegar numa lanchonete e entregar alguma coisa e fazer sentido. E até hoje, assim, tentando dar lugar ao máximo, né? Cara, assim, ouvindo a tua história, eu só me lembrei de Paulo. Quando o Senhor fala para irem buscar ele, fala, esse é para mim vaso escolhido, né? Escolhido. Cara, aí Deus usa a imagem do vaso Glória com a Deus. você. Exatamente. E toda essa mudança, a mudança de Paulo foi tão intensa que assim, agora esqueci o nome, Ananias. Sim, que Ananias, conduz ele. Ananias a rua chamada direita. Fica com medo de ir, mano. Não, esse cara é matador. Esse cara, não... Que era fariseu também, né? E foi tão abrupta a mudança. E eu acredito que é muito lindo como Deus se manifesta na vida de cada um. Com a sua experiência de conversão. A gente acabou de conversar com o Igor sobre alguém que foi criado no Evangelho. Em algum momento aquilo se tornou natural, né? E agora histórias opostas, mas que, caraca, o dunamis do Senhor entrando naquela vida. E, cara, é muito lindo ver o que Deus... te mostrou através daquela imagem do vaso de planta e como você se tornou alguém frutífero tão cedo, né, cara? Isso evidencia a grandeza do Senhor, cara. Amém. É a graça dele, a misericórdia dele, não me sinto digno e eu tenho consciência disso. Sei também que eu não posso, sabe, deixar de ser intenso, porque de onde eu venho é morte para mim, né? Se eu abandonar em algum momento. Então, em saber que se ele fez por mim, no mínimo, né, eu sou salvo para as boas obras, né, não Sim. por causa delas. Então, sempre apaixonado. E aí eu comecei a evangelizar, foi quando fui descobrindo mesmo esse dom de comunicar o evangelho, comecei a estudar. Não sou mestre, é longe de ser. Acredito que eu até fluo de forma até mais profética da palavra que denuncia Sim. do que diretamente de alguém... Da instrução. De toda uma estrutura sistemática, né?
Mas é isso, e vivendo agora uma outra etapa, agora como um pastor responsável de uma comunidade de fé. Então, outros desafios também, né? Mas tem sido maravilhoso, maravilhoso. Você comentou sobre a célula, né? E o chamado, e é engraçado que o chamado veio antes da conversão, né? Muito lindo isso. Exatamente. E como que foi, assim, os teus primeiros passos no chamado? Primeira vez que você exerceu cuidado sobre alguém, que foi te dada essa autoridade, mesmo que sobre um grupo pequeno, como que foi isso? Sim, foi ao mesmo tempo que natural para mim, parece que eu também imaginava assim, eu ficava assim, cara, tem que ser muito sobrenatural, porque não pode ser eu falando isso aqui. Eu não gravaria esse versículo aqui. Eu não saberia falar isso aqui que eu falei. Então, eu fui dando passos muito seguros. Do tipo assim, eu pregava a palavra, aí eu não sabia por quê. Eu também não queria ficar só falando do meu testemunho, porque na minha cabeça eu precisava falar mais da palavra do que de mim. Eu ia orar, eu tinha cuidado da forma de orar. Eu não queria chamar a atenção a Deus com palavras bonitas, mas sinceras. Então acho que meus primeiros passos foram sendo validados, obviamente, né, por Deus, mas tinha uma construção no meio de tudo. As pessoas me motivaram muito. Bom, você tem um chamado, cara. Só que eu não acreditava. Da comunidade. Eu achava que era a forma de todo crente motivar o outro. Você tem chamado, né? Mas depois eu comecei a perceber mesmo a facilidade de poder pregar o evangelho, vi que era um dom de falar. E aí, foi assim, eu lembro a primeira vez que eu preguei, eu lembro a primeira vez que eu dei uma palavra numa célula, eu lembro a primeira vez que eu expulsei um capeta. Cara, foram coisas que me marcaram para sempre, né? Eu nunca mais esqueci disso. A primeira vez que eu viajei por causa do evangelho, eu achei um barato, compraram uma passagem de ônibus para mim. E eu fiquei bobo dentro do ônibus. Cara, eu tô indo por causa do evangelho. Sim, e hoje Deus me levou quase que grande parte do Brasil todo pela misericórdia de Deus. Por ele, assim. Então, é ele. Ele é. Não esquece. E eu não. Graças a Deus por isso. Aqui, ó, ele é. Conferência, estamos vivendo essa conferência. Glória a Deus. Eu acho que esse vídeo vai você vai ver esse vídeo um pouco depois. Corta. Mas é interessante, o pastor, quando surgiu no seu coração assim, cara, eu vou fazer um seminário. Legal. Essa parte é legal. Porque eu vi que eu tinha vontade, muita vontade. E aí eu já estava em Lagoinha, porque eu saí da Quadrangular 4 anos lá. O que aconteceu assim? O ponto de vista. Cara, eu queria mesmo algo muito, muito mais nas escrituras. E eu entendi que lá era realmente um pronto-socorro. Foi necessário na minha vida. Gratidão por meus primeiros passos. Foi onde eles viram mesmo Tiago assim em 2 testamentos. Sim. Praticamente, né? Transitando aí para querer viver o novo. Mas ainda tinha muitas dificuldades. Eu tenho até hoje, né? Aquele que pensa tá de pé, cuide-se para que não caia. Mas hoje um pouco mais convicto da obra de Cristo e não daquilo que eu sou capaz. Mas eu lembro que eu insistia, eu queria fazer, só que eu tocava bateria de hobby. Tinha uma banda na adolescência. E aí eu converti, eu pensei assim, vou tocar no Diante do Trono, né? Provavelmente. Deve estar precisando de baterista. E eu toco, né? E aí, só que assim, eu também não tocava bem. Só que eu achava que eu tocava. Vontade. Exatamente, vontade. Eu falei, mas se Deus está me capacitando em tanta coisa. E aí eu cheguei na Lagoinha, e aí tinha um ministério lá que era o ministério Curando com Sorriso, que ia em hospitais e abrigos. E eu lembro que a gente foi num dos abrigos, e os velhinhos, eles me pediram para dar uma palavra, e eles falaram, olha, um falou assim, você tem que estudar mais. Deus te usa muito na palavra. Eu falei, gente... E aí foi falando, aquilo despertou. Só que o que eu fiz? Eu falei assim, não, isso não é para mim. Eu falei, eu vou decidir ser baterista mesmo. Fui lá numa loja de instrumento em Belo Horizonte, na Macato, lembro até hoje. Pedi o cara uma 7A e um padzinho para treinar. E aí... Começou a treinar rudimento. Exatamente, você toca? Toco. E aí ele demorou a desceu sem a baqueta, sem nada, e falou assim, irmão, me desculpa, cara.
eu vou até falar baixo porque o gerente está aí. Se ele souber, talvez ele não gostaria, mas assim, Deus me falou que o que ele tem com você é na palavra, não é na bateria. Meu Deus, Thiago. Só que eu não fiquei feliz, por incrível que pareça. Porque eu pensei assim, cara, será que eu não tenho nem cara de baterista, velho? Fiquei pensando. Não pode ser na bateria e na palavra, né? Eu falei, cara, eu não posso ser nenhum baterista. Voltei triste. Mas fui me inscrever num seminário, fui pro Carisma. Na época, a pastora Lola ainda nem era casada, ela que cuidava lá da banda do Carisma, do Ministério de Louvor. Ia ter uma audição, Lola. Só eu de batera. A Lola é argentina? Ela é... Uruguaia. Isso mesmo. Eu falei, cara, audição, só eu de batera, uma confirmação melhor que essa não tem. Eu não passei. Eles preferiram ficar sem baterista. Você vê meu nível. A Lola falou assim, Diniz, cara, Deus tem alguma coisa com você na palavra. Meu Deus. E aí, só que nesse dia, eu me desencanei. Por isso que eu acho que é importante a igreja ser intencional e conectar as pessoas nos seus devidos lugares. Alinhar aos dons. Entende? Né? Cara, eu sei que Deus ouve o coração, né? Eu sei que Deus sonda e esquadrinha. Mas às vezes a pessoa não tem um timbre de voz, ela não alcança as notas, e não é demérito. E às vezes ela insiste em cantar, sabe? Atrapalha quem tá ouvindo e quem poderia estar cantando no lugar dela e alguém de receber. Entende? Só que a gente, às vezes, segrega essa ideia de que isso é em espírito e em verdade. Não, Deus é excelente. Ele não errou quando ele fez a divisão dos dons. Deus não errou quando ele coloriu o céu da cor que ele quis. Então, tudo é para a glória dele. Lógico que eu entendo que tem ministérios que tem uma necessidade, né? O pastor toca, prega, faz de tudo, né? Mas o ponto é, a igreja precisa ser intencional. Porque no dia que a Lola me falou, não é na bateria, eu comecei a sentar nas primeiras cadeiras do seminário e eu engoli o seminário. A ponto de ser chamado para ser professor, ganhei uma bolsa, fui dar aula no próprio seminário. Então, assim, percebi uma facilidade de lecionar, ainda que eu não seja um mestre, não é tão natural para eu poder montar uma aula, é uma dificuldade, né? Mas eu percebi isso. Então, dali pra frente... E foi no seminário que surgiu esse desejo de pastoreio? Então, o pastoreio, desde que ele me falou, lá no início, que eu ia ser um pastor, eu tentava entender se eu poderia pregar e ser um pastor. Isso é uma pauta até legal. Lá na igreja, eu tô querendo abrir agora uma escola de pregadores. Porque o que eu percebi? Que nem todo mundo que gostaria de pregar é um pastor. E nem todo pastor prega bem, ainda que essa tenha que ser uma das premissas, né, ali de Paulo a Timóteo. Primeiro, pastor e mestre, né? Exatamente. Ele não necessariamente tem que ser um mestre, mas ensinar, sim, apto ao ensino, né? Então, eu entendo que eu ficava nessa dúvida. Eu sou pastor, mas eu sou muito hiperativo, então as pessoas iam fazer atendimento comigo quando eu tinha oportunidade, né, de atender e tal. Eu já queria chegar no final da história, dar uma solução, entrar num caminho com ela. Só que hoje, do lado de cá, tentando viver, eu até nisso eu percebo que Deus tem forjado o meu coração, o meu cara de ser uma pessoa mais organizada, o que exige de um pastor. Para ele organizar a demanda, mas é uma luta para mim. Ouvir as pessoas mais do que falar. Então, não tomar decisões, mas gerar autonomia na vida dessas pessoas em relação a Cristo, né? Apontar um caminho. Então, só que eu amo pregar. O que eu mais amo fazer é pregar. Não é natural o pastoreio, mas eu pastoreio. Mas a pregação é o que eu amo fazer. Então, o pastoreio nasceu muito disso. Eu sempre me vi pastoreando uma igreja. Então, acho que Deus me preparou em grandes ministérios, né? A quem eu também sou muito grato. Passei por quadrangular muito grande, depois fui para uma pentecostal e a batista. E enamorei muito, né, do contexto teológico a presbiteriana. Então, assim, vivi um pouquinho da realidade de cada um e a gente percebe a beleza da igreja, né? Sim. Cada um tem algo a oferecer. Exatamente. E hoje, lá na Remanescentes, a gente é uma igreja continuista,
nós acreditamos nos dons, mas que valoriza também a sã doutrina com ordem e decência, mas que tem espaço para que as pessoas fluam, né? Não coloquei nada dentro de uma caixinha. Eu acredito muito nessa operosidade da igreja por meio dos irmãos e o corpo de Cristo. Então, estamos seguindo. E como surgiu no seu coração esse desejo de inaugurar essa igreja aí, de abrir essa igreja aí? Então, vendo, por exemplo, desde que eu estou sendo pastoreado e auxiliando os pastoreios, e desde que eu vi Apocalipse, quando João é levado à ilha de Patmos e o Senhor mostra para ele e diz a ele assim, ao anjo da igreja escreve. E aquilo assim, cara, que responsabilidade, ele tem uma missão. Então, eu acredito que o pastoreio nasceu muito de querer produzir biblicamente aquilo que eu acredito ser saudável. O que fez eu me submeter a muitos ministérios e ter pontos extremamente incomuns e outros não, mas eu tinha que estar dentro daquilo e eu sabia que uma hora eu ia conseguir em Deus, viver nele, um apontamento do que eu acredito. Então, imprimir um caminho para uma comunidade daqueles a quem o Senhor vai confiar e tem confiado sobre a minha vida. Essa tutela, né? Essa vontade de trazer uma visão, de poder apontar um caminho, de poder ter uma igreja com uma liturgia que, no meu ponto de vista, faça mais sentido, de ativar mais as pessoas. Então, aquilo que você não consegue normalmente só, né, as suas ideias, porque elas precisam passar por um crivo, né? Então, acho que foi isso. Sempre foi. Uma coisa que me chamou a atenção na tua história apesar da passagem por algumas igrejas, né? O papel da igreja na condução, né? No direcionamento da tua vida também, né? O não na hora certa, o sim para a coisa certa. Sim. Né? E hoje a gente vive um tempo de desigrejados, eu não digo que é de hoje, né? Paulo lá falando com, acho que é Timóteo, que ele fala, ó, alguns estão deixando esse costume. Exatamente. Mas hoje parece que isso se amplia. Não, eu creio em Jesus, mas não preciso disso. Um engano, né? Que surge. E a gente vê, cara, a preciosidade do corpo. Quando os irmãos falam o que tem que falar na hora certa. Quando as pessoas estão alinhadas de acordo com seus dons e conseguem fluir nisso. Amém. Então, é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a importância da igreja. Não sei se você convive ou conviveu em algum momento com pessoas com esse perfil de acharem que são suficientes. Sim, sim. Eu acho que o que a gente precisa entender mesmo, que a importância da intencionalidade, uma das coisas que me fez hoje querer estar também no pastoreio, é que eu fui muito cerceado positivamente, né? Paralisado. Então, ver um jovem todo apaixonado, sois fortes porque tem de vencido o maligno, mas falta a vocês um pouco de sabedoria, né? Por conta da impetuosidade do novo convertido e do jovem. É natural, cada hora ele quer uma coisa, ele está definindo ali um caminho que ele vai trilhar na sua maior idade. Mas eu era, assim, muito mal compreendido do ponto de vista pastoral por alguns pastores. Então, tipo assim, a maioria deles, poxa, cara, o cara quer pregar, isso não era bem visto. Hoje eu penso assim, cara, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Por que eu vou prolongar um caminho se eu posso ser mais intencional? Impulsionar. Talvez ensinar para as pessoas o que eu tenho tentado fazer lá hoje o púlpito, ele é a última plataforma. No sentido, se valide até para que você não queime a si próprio do ponto de vista assim, você perceber que você não está tão preparado e desanimar, não é nem as pessoas, porque Deus usa mesmo, só que a gente se cobra mais. Então eu vi assim, por que os pastores já não ativam? Sabe? E aí alguns eu vi até se perdendo por isso, mas não é por causa dos pastores, né? Mas porque a motivação está errada, se só está no altar, está errada. Mas eu percebi que é possível a gente ser mais intencional. Por exemplo, Atos capítulo 6. Os judeus de fala helênica que questionaram os judeus de fala... os judeus judaicos de fala judaica já natural, de que as suas viúvas estavam sendo esquecidas. Nem foram os apóstolos que perceberam. Sim. E aí, tomando então a palavra, Pedro disse, separamos homens
com muito conhecimento, sabedoria e cheio do Espírito Santo. Porque não cabe a nós nos apartarmos da palavra para servir as mesas. Então, assim, cara, tem quem vai servir a mesa, tem quem vai servir a palavra. Entende? Eu acho que a gente perde muito tempo colocando as pessoas nos lugares errados. Não que isso seja um problema, porque também passa pelo crivo da provação. O neófito, ele tem que ser provado, mas pro pastoreio, não para pregação. Não pro serviço. Porque a pregação é ide e pregai o evangelho. É para todos. Então, lógico, não vai me dar o altar, mas conduzir o jovem hoje para esse lugar. Ó, até você chegar lá, vamos fazer um seminário. Tem uma oportunidade na célula, tem uma oportunidade na rua. Sabe, não só tratar quem quer pregar, como quem quer chamar atenção apenas. Sim. Porque às vezes pode haver genuidade no coração dessas pessoas. Ela tem algo a derramar. Eu estou aqui trazendo um caso mais generalizado, né? Então, eu acredito na importância dessa intencionalidade na Igreja de Cristo, onde cada membro desempenha com muita excelência o seu papel. Então, acho que o pastoreio nasceu muito disso também, pela falta que eu tive de discipulado. Tudo muito corrido. Então, por exemplo, eu fazia muita coisa, mas o que eu queria mesmo fazer, eu não fazia, que era tipo, exatamente, estar perto, ouvir, entender como é que é um acompanhamento. Porque você aprende num seminário. Mas se você não estiver do lado de um pastor, num atendimento para aprender, né? Então, eu acredito que Deus hoje me permite estar nesse lugar para eu produzir o que eu acredito que naquele tempo eu não tive e continuar o que é bom, porque eu também aprendi muita coisa boa. Sim. Então, não replicar o que foi ruim e melhorar isso e dar continuidade àquilo que me trouxe até aqui, né? Sem desconsiderar os marcos antigos e com muita honra respeitar esses pastores, mas apontar um caminho de mais proximidade, né? Em algum momento, assim, tu tava falando sobre esses déficits, mas houve alguém que pegasse na tua mão ali mais objetivamente no sentido do discipulado? Sim, mas não era diretamente a liderança. Era irmãos que sentava próximo. Justamente, né? Eu tinha as irmãs, né? Era um discipulado coletivo, né? Aí, ó, não tinha um relacionamento discipulado objetivo. Né? Sim, isso vale para nós, pastores, agora. Porque às vezes você vê os irmãozinhos saindo da igreja, indo atrás de conferência. Às vezes isso a gente trata muito, ovelha rebelde. Não, isso é paixão. Muitas vezes é paixão. E às vezes ele vai pregar num lugar porque lá deram, no mínimo, um incentivo para ele de palavra, de motivação. Reverbere o seu dom. Para um cara que acabou de sair de um caos, se vê perdoado. Quer falar disso para todo mundo. Então, o que a gente precisa aprender é canalizar. Por isso que Paulo falou para Timóteo, olha que lindo. Timóteo, não se apegue ao fato de você ser novo, não esmoreça por ser novo na fé, mas seja de exemplo em tudo. Traga de volta a memória sobre aquele dom que você recebeu com imposição de mãos. Evangelize, pregue, proclame, seja exemplo em tudo. Então, é uma figura de uma liderança madura transferindo responsabilidade apesar da idade de Timóteo. Entende? Sim. Então, eu quero ativar aquilo que eu vejo hoje que é um pequeno gargalo na nossa geração. Eu não vou dar conta de fazer tudo isso sozinho. Sim. Não fui chamado para salvar o mundo, graças a Deus ele já salvou. Não vou ser o melhor pastor do mundo, mas eu quero atrapalhar menos a obra de Deus. Então, o que eu tenho feito hoje lá na igreja? Antes das pessoas irem fazer, o que queima? Agostinho de Hipona, ele disse assim, quer saber o que a pessoa quer ser? Pergunte o que ela mais ama. Então, quando você pergunta, dá oportunidade. Ninguém nunca me perguntou o que eu queria fazer no ministério. Né? Dá oportunidade para as pessoas falarem. Talvez a gente está com uma pessoa extraordinária, né? E aí ela quer ser um mestre. Cara, ativa ela nisso. Então eu acredito nessa igreja, por isso que eu acho que Deus colocou, respondendo agora sua pergunta, o que me fez também tomar essa decisão, poder colocar em prática aquilo que eu acredito que Deus confiou a nós, a uma parcela
né, dentro da igreja dele geral, Sim. Essa responsabilidade, discipular pessoas. E discipular pessoas é exatamente fazer elas se identificarem com sua vocação e seu chamado e seguirem dentro de um propósito que Deus tem para ela, e não para minha igreja, e não para mim, né? Mas é mais ou menos nessa jornada aí. A igreja de vocês, eu acho que você falou, mas quanto tempo já tem? 2 meses. 2 meses? 2 meses. Estamos falando de um projeto... 2 meses. A gente... mas ela nasceu, né? Glória a Deus. Ela nasceu. Porque quando a gente decidiu ir desligar, né, do ministério, que a gente já estava servindo, a minha esposa queria voltar para Belo Horizonte, né, justamente grávida. Na Lagoinha Alphaville. Sim, né? E a gente tomou essa decisão debaixo de muita direção de Deus. E aí, quando eu falei assim, cara, mas eu não tenho uma palavra, meu bem, pra gente voltar para Belo Horizonte. Não tenho palavra. Eu tenho para vir e ficar. Algumas coisas saíram do nosso controle, mas não no controle de Deus. Então vamos ficar e aguardar. Em Alphaville mesmo. E a gente ficou ali. Quando eu estava indo pregar em alguma igreja que eu tinha sido convidado, acho que também de Lagoinha, eu recebi um telefonema de um irmão. Falei, pastor, eu te acompanho em Alphaville já tem um tempo. Vejo aqui o seu ministério, eu sou de uma outra cidade... E a gente viu que vocês não estão mais em Alphaville. Eu só estou aqui para te dizer que aonde o senhor for em São Paulo agora, nós estaremos com o senhor. E eles eram lá de Tatuapé, né? E é bem longe. E eles eram da igreja do pai da esposa dele. E aí, ou seja, o sogro dele era o pastor dele, né? Eu falei, mas como assim, cara? A gente nem se conhece. Tipo nem assim, comecei. Eu tentando... ele falou, pastor, mas eu te conheço. Eu olhei para minha esposa e falei, meu bem... Isso pode ser, vamos orar. Aí ela já parou de querer voltar. Falei, vamos aguardar em Deus. E aí ele falou, pastor, vamos começar um trabalho lá em casa. Na primeira célula tinha 60 pessoas. Meu Deus. Lá em Tatuapé. Aí foi só enchendo. Aí os vizinhos não deixaram a gente fazer. Porque lotou. Já estava 1 mês, quase 100 pessoas. A gente teve que sair do espaço. No dia que o síndico falou pra gente sair, um irmão que aceitou, que entregou a vida pra Jesus naquele dia, a gente compartilhou. Gente, infelizmente hoje é a última vez que a gente tá fazendo aqui, nós vamos procurar um espaço maior e tal. Aí o irmão que tinha entregado a vida pra Jesus lá naquele dia, o senhor disse uma bênção, ele falou assim, pastor, eu já tenho um espaço, eu tenho um buffet aqui em Tatuapé, vocês podem fazer lá. Deus. No mesmo dia nós fomos lá ver, eu já queria fechar tudo. Só que o buffet funcionava, né? A gente não ia ter condição de alugar ainda. Não tinha uma... Né? Eu não sabia o que era ali ainda uma igreja. Ela vai nascendo, você vai conduzindo, né? Como é que eu já entro para uma dívida, um compromisso, enfim. E aí a gente tentou alugar vários galpões em Tatuapé. Uns 4. E aí a gente não conseguiu. O primeiro, a gente viu que era um desmanche de carro, o cara saiu com um colar de couro, de ouro, assim. Aí eu perguntei assim, o senhor tá alugando o galpão? Ele falou assim, não. Falei, tá. Aí é o quê? Ele falou assim, aqui é uma mecânica. Aí um carro em cima do outro, não vi ninguém sujo. Eu falei, gente, é uma mecânica. Eu falei, vamos embora. Falei pro meu amigo assim, vamos embora, né? Aqui não é mecânica não, é outra coisa. Aí fomos no segundo. Achamos um galpão de esquina. Falei, cara, é aqui. Aí do lado tinha um abrigo de senhora. Aí o Renan, pastor, é aqui. Eu falei, cara, mas uma senhorinha dorme 6 horas da tarde, o cara vai começar a bateria às 7. Não tem como. Ele falou, não, pastor, a gente põe aquele negócio. Eu falei, não tem como não, irmão. Não tem negócio que vamos pro terceiro. Não é brincadeira, eu tô falando sério. Terceiro galpão. Falei, quando a gente falou, cara, é aqui. Eu falei, Renan, não tem como, agora é isso aqui. Aí eu vi umas luzes vermelhas do lado, assim... Falei, gente, será que aquilo ali é um hotel? Um hotel? Mas o hotel fica com as coisas ali na frente. Não é um hotel, com luz azul, trem brilhando. Eu falei, Renan, será que é o que eu tô pensando? Ele falou, pastor, eu acho que é. Então, tipo assim, a gente estava do lado de um prostíbulo. E aí eu falei assim, Renan, eu não tenho problema. Tomara que as pessoas de lá venham pra cá. Não o contrário. Né? Porque o meu problema é alguém daqui ouvir alguma coisa lá e querer, né? Ir pra lá depois. Aí só Jesus.
Que Deus tenha misericórdia. Aí a gente começou a orar. Falei, Deus, então não é aqui, me mostra. Aí mudamos para Cajamar, a gente já estava morando lá. Nós tentamos, eu fui em todos os galpões de Cajamar. E é próximo lá de Tatuapé? Não, lá do oposto. Cajamar já está quase chegando em Campinas, Jundiaí e Tatuapé. E aí a galera que estava lá em Tatuapé? A gente ia ter que sacrificar, mas não ia ter o que fazer. E aí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi quando a gente recebeu uma direção assim clara pra gente de um espaço que a gente jamais imaginou, na Zona Sul de São Paulo, em condições que só Deus mesmo poderia, por todo o contexto. Então estamos lá até hoje, né? 2 meses até hoje, né? Como se fosse muita coisa, né? 2 meses. Mas já estamos fazendo, não tinha nada. Sabe o que é assim? Zero. Eu acompanhei. Né? Você não ter patrocínio, eu não tenho empresário, não tem. Não é ruim isso, falar isso e do tipo de mérito. É porque Deus está fazendo. Sim. E essa segurança, né? De caminhar sob a direção de Deus. Amém. Seja para a terra que te mostrarei. Amém. E quero ver os próximos episódios. Vai, agora eu tenho que combinar para vocês irem lá agora. Bora. Quebrar tudo lá para Jesus, em nome de Jesus. Vambora. E pastorzão, qual tem sido hoje... Eu sei que é um ministério ainda iniciando, né? Mas como que você tem exercido isso, assim? Você falou sobre essa intenção de você canalizar as pessoas, mas o teu planejamento prático para isso, sim. Esse está sendo o meu maior desafio. Primeiro que eu não sabia que a igreja pagava conta de luz, né? Eu achava que os anjos era dono das... Já que ele o Senhor é a própria luz, né? Cara, isso aí só na Nova Jerusalém, né? Em seminário não explica isso, que tem que trocar lâmpada, que tem que lavar banheiro de novo, que tem que entender de engenharia, de som, aí de você viu que Deus estava te preparando ali, ó. Exato. 3 anos de zelador. Não, eu fui sonoplasta também. Baterista. Vai insistir, usar, em algum momento né? vai usar a bateria. Aprendi a tocar 4 músicas no violão. Tem 6 anos que eu só sei as 4. Desde que eu ganhei o violão. Mas, por exemplo, num culto... Já dá. Já dá. Se for só as 4 músicas, já dá. Não. Só que vai ser ela sempre. Mas já dá. Mas, enfim. Qual que está sendo o meu maior desafio? Eu gosto muito de ler. Então, eu tenho boas referências de boas igrejas. Inclusive as que eu passei por ela. Sim. Cada uma acrescentou, assim, absurdamente na minha vida. Então, isso já facilita um pouquinho. Só que hoje, quando a gente agora tem que organizar estatuto, regimento, confissão de fé da igreja, né? Um amigo me perguntou esses dias, pastor, mas você subscreve em qual confissão? Eu falei, a de Atos 15. Não cometer incesto, não comer carne sufocada. Aí ele falou, não, pastor, é sério. Vocês estão firmados em alguma confissão de fé? Eu falei, sim, a dos apóstolos. Não, mas eu falei assim, gente... Tu tá me entendendo. Aí ele falou assim, não, pastor, se tem uma definição doutrinária, eu falei, tem. Lógico que tem o Sermão da Montanha. Eu achei que era plantar uma igreja, gente. Não, mas brincadeiras à parte, a importância da gente crer nos credos. Sim. E nos catecismos que foram importantes, os concílios da igreja que definiram as principais doutrinas que chegaram até nós hoje, né? É bíblica, mas elas foram sistematizadas e organizadas, exatamente, para ter essa validação dela. Só que ainda a gente não definiu propriamente toda a nossa confissão de fé, porque é um trabalho que eu não acredito que ele seja assim. Não é de hora pra outra. Eu vou só subscrever e pronto, né? Você pega a Batista de 86, a Confissão Batista, que é muito parecido com o Westminster da Presbiteriana, que são os catecismo breve e maior, é complexo também algumas coisas que eu não acredito. Então, por exemplo, dentro da Presbiteriana, eu praticamente apaixonado com a literatura reformada. Mas eu acredito no pastoreio de forma auxiliar feminino, e eles não. Sim. Eu não acredito que tentação é categoricamente um pecado. Eles acreditam que sim. Né? Até a última... eu posso estar falando bobagem aqui, me perdoem por isso, mas eu acho que o último concílio que eles tiveram, eles definiram essas duas coisas, que mulheres jamais seriam ordenadas, né?
E realmente, se eu não me engano, a tentação configura também pecado. Aí eu tenho alguns problemas, né? Como, por exemplo, Jesus tentado no deserto. Enfim, então, só que eu tiro muita coisa. Muita coisa. E a Confissão Batista, a mesma coisa. Então, acho que assim, 2 meses, mas eu já estou em via. Estou estudando muita coisa agora. Né? Tentando absorver. E a cabeça fica... Sim, esses dias eu pesquisei, assim, ó, de verdade, eu cheguei num ponto que eu pesquisei assim, qual é as 10 principais prioridades de um pastor? Porque pode parecer simples, mas eu tentando entender como equacionar todas as demandas. É agora que eu monto o estatuto, isso já tinha que ter nascido antes, depois... em que momento a gente define o nosso regimento interno? A plantação, porque precisa de CNPJ, a instituição precisa. Tá, mas o regimento ele também está ancorado naquilo que eu acredito como exatamente. Então, uma coisa não está vinculada à outra, porque depois que eu formo a diretoria, está formado. Né? Porque se eu formo a diretoria, eu já estou criando um modelo. Vai ser presbitério, o pastor ele só tem autoridade sobre o púlpito, as demandas administrativas ele não tem. Então, assim, eu estou vendo um mundo hoje que eu acredito que não é tão simples. Eclesiologia pura e aplicada. Novo! E eu nunca fui de uma igreja, isso é porque eu não quis, mas sempre teve acesso às atas da igreja. Por isso que eu acredito que eu quero fazer um pouco diferente. Prestação de conta. Porque você mostrar para a igreja entrada e saída, você ter um conselho. Na nossa igreja, eu estou colocando uma cláusula dentro da diretoria que eles podem tirar a igreja de mim em algum momento se eles não me verem mais capacitado para o pastoreio. Que a igreja, ela não tem dono, né? Ela tem um senhor. Então, isso não é para que a gente seja conhecido como melhores, é o contrário. Nós queremos nos blindar. Porque se você tem prestação, transparência, as pessoas... Gente, o presidente hoje, querendo concordar ou não com ele, se ele faz ou coisa errada ou não, e faz... presidente do país. O presidente do país. Sim. Aí, por exemplo, mas tem um portal de transparência do presidente. Sim, não vai ter de uma... Poxa, o presidente da nação tem lógico que o portal tá ali só para passar o mel, né? Que, né, 30 mil reais, que é mais ou menos um salário de um presidente, né? 35, né? Acho que é o teto ali, né? País. E o Lula não vive com 35, né? Mas outros assuntos depois. O pessoal depois... só para eu não... Brincadeira à parte. Mas é sério também. Então, Tô brincando, só que não. Se o mundo, enquanto sistema, tem uma forma de validar, ver e acompanhar um salário de um presidente, por que a ovelha não pode... A ovelha daquela igreja ter acesso ao salário do pastor? Sim. Ela pode não escolher, mas ter acesso sim. Transparência. Sim. Entende? Ata, fazer questão de... Porque depois você tem dificuldades. Eu já fui de igreja que eu tive dificuldade, por exemplo, segundo casamento. É um termo muito complexo. E dentro de uma instituição grande, fica mais complexo ainda, porque cada um pensa de um jeito. Só que é caso a caso. Como é que você trata de forma rígida isso? E hoje tem muitas coisas novas entrando, né? O casamento entre o mesmo sexo. Muitas novas mesmo, né? Não são boas novas, são boas velhas, né? Só Deus. E aí o pastor ele precisa aprender a lidar com isso de forma muito coerente e com muita humildade. Não é pegar uma base bíblica doutrinária e aplicar rigidamente aquilo. Só que se você tem isso em uma ata, onde o pastor cria a cultura das pessoas terem acesso ao que a igreja pensa, né? A forma de disciplinar. E isso era uma prática da igreja primitiva. Os credos eram exatamente. Não, e até as igrejas clássicas das principais presbiteriana, Assembleia, Wesleyana, você tinha mais disso. Sim. Hoje, cada vez mais se perde. Por quê? Hoje é CNPJ. Abriu um CNPJ, infelizmente. Então, hoje você abre uma igreja, ela não nasce, né? Então eu acredito que, e eu me enquadro em um contexto de ter aberto, mas eu percebi que tem que nascer. Entendeu? Sim. Tem que nascer. E nascer é construindo junto. Esses pontos que são importantes tanto quanto. Né? O que a gente pensa.
Enfim, então é isso que a gente vai tentar fazer. Entendi. Pelo menos um desejo no nosso coração de querer fazer isso. Porque eram as minhas dores. Eram as minhas dores. Do tipo assim, se eu tenho dúvida, se eu tenho esse questionamento, pode ser que alguém também tenha. E para eu terminar, que eu falo muito, essa geração YZ, diferente da nossa aqui, Baby Boomer, né? Você tem a geração... Acho que Baby Boomer é a dos nossos pais, Milênio é nossa, e agora você tem essa do TikTok. Talvez, hippie. Ele é milênio. É, Milênio. Então você tem 3 gerações, né? Dentro do mesmo espectro de mundo aí, né? Cara, sim. Essa XY, esteticamente, já está assim, muito comprovado que eles são desapegados a coisas. Você vê a mudança na rede social. Sai do Instagram, algo mais instagramável, até usa esse nome, né? Mais organizado, pro TikTok. Eu que tenho TDAH, eu vou ver TikTok, eu não entendo nada. Eu também, mano. Cara, eu não sei como é que as pessoas entendem. Cara, é tanto. Não tem um padrão, não tem nada. É letra, as fontes, é tudo. Parece uma receita, mas um jogo do galo. Eu acho que é legal isso. Porque essa geração do TikTok, eles estão interessados em conteúdo, ainda que não sejam dos melhores que a gente vê por aí, né? Mas é tipo assim, é uma geração mais crítica, porque tem mais informação. Se as igrejas não se adequarem a esse tipo de postura do membro fazer parte de tudo, vai ser igual foi aí na pandemia. Quem não tinha câmera e demonizou isso durante muito tempo. Quem não filmava e demonizou. Exatamente. Então, eu acho que a gente está chegando nessa geração onde os templos serão menores, esteticamente inferiores, mas vai ser uma geração que eu acredito, né? A tendência apocalíptica é os ímpios continuarem em piedade. Só que o texto também diz, mas o justo a se santificar. Então Deus sempre teve remanescentes, e aqueles a quem ele separou desde o ventre, eles vão permanecer, porque tem a ver com Cristo. Eles se preocupam menos com estética e mais com conteúdo. Eu imagino assim, porque não é uma coisa que você... Eu sei que existe a urgência, né? Existe uma igreja aberta. Existe a necessidade de um estatuto de uma doutrina. Sim. Há uma urgência. Porém, ao mesmo tempo, a convicção de que não é uma coisa na qual você deva correr. Eu tenho esse sentimento, assim. Sim. Porque a gente falando sobre declarações e tudo mais, eu nasci num lar batista e me identifico com a doutrina batista, mas posso dizer que conheço parte dela. E aí, o que a gente vê hoje muito, assim, pelo menos eu vejo, é aquela coisa do cara que ele é mais batista do que crente. Ele é mais assembleano do que né, sendo assim, não sei se eu tô sendo... Sim, não, eu entendi. Entendível. Tipo assim, ele tá tão arraigado àquela doutrina, porém, muitas vezes nem conhece exatamente o que aquilo significa. Sim. Ou de onde vem o embasamento para aquilo. E aí nós somos muitas vezes... doutrinados dentro da igreja, mas sem tirar as nossas próprias conclusões da palavra, né? Sim. Eu sei que isso é algo muito particular que você está vivendo com o Senhor. Acredito que exista também a crítica de, cara, o cara vai abrir uma igreja, que história é rebelião, que história é essa? Protestante, batendo exatamente. Sabe, talvez você esteja enfrentando isso, mas eu vejo muita sinceridade nesse teu processo de, cara... Eu tenho as minhas convicções, eu entendo a direção de Deus, eu vou avançar nessa direção. Então, assim, por mais que seja desafiador, não desanime. Glória a Deus. E a igreja não está sendo aberta por causa de divisão, né? Porque hoje mais tem... graças a Deus. Sai da igreja, graças a Deus. Vou abrir uma igual. Sim. Entendeu? O que a gente está querendo fazer, exatamente, por exemplo, coisas que eu sempre tive contato, não que seja mais espiritual, pelo contrário. Por exemplo, a gente começou a escola bíblica, né? Tem igreja que às vezes já perdeu esse... Cara, e não tem problema, tem seminário, tem uma coisa ali, mas a gente fez questão de voltar à escola bíblica, chama Escola Bíblica, todo domingo 10 horas. Então, amanhã tem escola bíblica na nossa igreja. Por exemplo, no momento da palavra, a gente tá fazendo questão de incentivar o uso da Bíblia de papel. Cara,
Tiago, cara, isso é religiosidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver. É por isso que eu acho que assim, nós vamos incentivar justamente porque nós acreditamos também na importância do zelo. Do zelo, cara, de ter zelo com a Bíblia, de poder valorizar esse cânon que foi fechado e muitos homens morreram por ele. Não é mais espiritual do que ela tá no seu smartphone. Mas assim, gente, é diferente, né? Você não vai ver um juiz hoje, né, dificilmente pegando um processo todo no iPad, só assinando de forma digital. A gente vai chegar e vai caminhar. Ecologicamente falando, é até mais correto, né? Ecológica. Mas dá para fazer. O papel hoje já tem várias delas fazendo com reciclável, papel reciclável, né? Então, eu visitei lá a SBB, cara, em Alphaville. Cara, 2 milhões de Bíblias sendo produzidas em uma semana. Então, cara, isso é maravilhoso, né? Você estuda a história das Escrituras. Então, voltar àquele costume, né? Sim. De um púlpito com uma Bíblia. Eu acho que você pode ser moderno e comunicar com uma linguagem mais fácil, mas tem coisas que são inegociáveis. Porque assim, começou assim, foi tirando a Bíblia, ela foi diminuindo, aí ela saiu, aí veio o papel, aí anotava, aí levava um papelzinho, e aí entrou o celular, entrou o tablet, aí agora não tem... Não, agora não tem nada. Aí tem... Sério, tem pastor que vai pregando, não lê um versículo e vai embora. E ele pôs Zaqueu em cima da árvore, nunca mais tirou Zaqueu, tá lá Zaqueu até agora, nunca desceu, não voltou no texto, já foi em tudo quanto é lugar, já foi na padaria, já foi almoçar, mas no texto mesmo ele não voltou. Então, gente, eu acho que avivamentos são precedidos de muita paixão pelas Escrituras. Sim. Mas se a parede é preta ou branca, cara, isso pouco importa. Sim. Né? Mas a palavra tem que ser primazia, O que a gente vai tentar. Vai ser um desafio, orem por nós. Já está dando certo. Amém. Se vocês verem a gente aí descolando disso que eu falei aqui, que isso seja um testemunho, né, para a liberdade de vocês. Ô Diniz, poxa, cara, aquele dia a gente participou do podcast, a gente tá achando você distante disso, né? É importante isso. Mas a gente quer viver esse tipo de realidade de comunidade. Amém. Da gente não ser uma igreja entregue apenas aos eventos, né? Do tipo assim, não há problema nisso, não há problema nenhum. O nome de vocês, cara, Remanescentes, apesar de não ter sido o primeiro ali. Verdade. Mas, cara, é muito significativo, assim. É tempo de identificarmos, de nos identificarmos como os remanescentes, não numa posição de superioridade, mas, sim, cara, de identidade. Que é um outro risco também. Sim, que é um outro risco. Se a gente seleciona... O orgulho do zelo. Os fariseus caíram nele. Exato. Né? Mas, assim, de entender, cara, eu sou povo de Deus, mano. Não importa pra onde esse mundo tá indo, Amém. Eu tô indo pro céu e tô vivendo aqui pra glória do Senhor. Então, assim, eu acho muito interessante esse nome também numa perspectiva de retornar a alguns princípios. Amém. Né? Eu acho que toda reforma se dá num ambiente onde se perderam coisas importantes, né? Sim. Então, não sei apesar de saber as igrejas pelas quais você passou, você conta aqui na experiência que em algum momento muitas coisas foram se perdendo, né? Sim. Então, selecionar e separar e chamar os remanescentes é muito interessante esse nome, assim. Amém. Mas em muitas eu ganhei também, muito. Eu tô aqui, graças a Deus, sim, sim, a obra do Espírito Santo e de todos os pastores que passaram na minha vida. Todos, sem exceção alguma. Cada um teve um papel muito importante na minha vida. Muito, muito, muito mesmo. Eu sou muito grato a todos. Né? Então, é o que eu quero ser, né? É um pastor acessível às pessoas, que toca as pessoas, amém, tem cheiro de ovelha. Amém. É aquela prática da visita ainda, a gente quer tentar manter isso lá, da gente poder comer todo mundo junto, né? Vai crescendo, vai ficando mais desafiador. Mas isso também é um ponto. Então, quando a igreja ela já começa sem perspectiva do amanhã, ela só cresce. Então a gente já... Cara, até que ponto vale a pena a gente crescer para que seja saudável? Porque depois que cresce uma certa quantidade, não é melhor então a gente começa um outro trabalho em um outro lugar?
que aí você atende. Então, é nisso que a gente quer tentar caminhar, né? Porque a igreja cresce, a igreja de Atos, e ela Sim. crescia e tinha paz. E ela vai se estruturando ao longo desse crescimento, né? E, cara, a gente nem sente o tempo passar, né? Glória a Deus, já deu 1 hora? Daqui a pouco tá começando a conferência. Meu Deus, é verdade. Não, hoje não. Mas, Pastorzão, a gente sempre costuma encerrar aqui a nossa conversa e é uma pena que a gente tenha que encerrar, mas já caminhando pro fim, a gente sempre encerra com 2 conselhos ali, ou 2 perguntas, né? Eu vou fazer a primeira aqui, vou deixar pro Li aí pensando a segunda. Boa. Mas, vamos lá. Eu queria que você desse, assim, a tua opinião, o teu conselho para aqueles que ainda têm vergonha do próprio testemunho. Sim. Pessoas que, dentro da sua história, né, você contou esse lado onde que superabundou, onde abundou o pecado, misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e talvez exista alguém que está nos assistindo aqui que só tenha memórias de onde abundou e as marcas daquele passado. O que você diria para essa pessoa? Eu diria que para ela dar uma oportunidade de Cristo ser visto através da vida dela no testemunho. Aí eu entendi isso. O testemunho ele também valida. Porque um texto que me vem à memória é quando a tradição ou os fariseus tentaram acobertar o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado. O texto diz que eles foram aos romanos que estavam na entrada do sepulcro, compraram e tentaram disseminar uma inverdade, dizendo, olha, se perguntarem, diz que os seus discípulos enterraram o corpo dele por algum lugar. Só que o que é interessante, que no texto de Mateus capítulo 27, diz que depois que Jesus ressuscitou, mortos que estavam ao seu redor ressuscitaram também e testemunharam de um grande poder. Então, o testemunho é esse. Sim. Hoje eu entendo, de tudo que eu conto, eu estava morto. Mas agora, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Aleluia. Eles podiam não acreditar em Jesus, mas os parentes que estavam mortos, que eles já tinham celebrado aniversários e tempos de vida, mas agora, e eles depois de morrer, e agora ver eles vivos de novo, é interessante, porque eles começaram a andar por Jerusalém. Depois você lê o texto lá de Mateus 27. E aí a Bíblia diz assim, então vários corpos ressuscitados entraram por Jerusalém e começaram a anunciar. Aleluia. Então esse é o testemunho. Eu estava morto, mas ele me fez reviver. Então Glória não se envergonhe daquilo que ele fez questão de fazer, né? Glória a Deus. Eu não vou fazer uma pergunta, não. Eu queria que você, rapidamente, né? Eu sei que é um assunto bem extenso, mas falasse um pouquinho do seu livro, né? Verdade. Seu livro. Tenho 2, pela misericórdia 2. de Deus. E estou caminhando para o 3º, se Deus permitir, que é um devocional. O primeiro livro é o Teologia do Evangelismo. Infelizmente, gente, eu esqueci, eu não me organizei, a culpa foi minha. Mas tem um presente. Tem um presente. Vou divulgar. Isso, divulgo o presente. O primeiro nasceu do que é o Evangelho, as dúvidas que eu tinha do Evangelho, por que 3 evangelhos iguais e com nomes diferentes? Aí eu descobri que eram sinóticos e o propósito dele. Então, tudo que eu faço em Deus hoje é muito em cima das minhas dores, né? Porque eu acredito que pode ser em 3 cima... pessoas contando a mesma história. Eu falava assim, gente, eu tinha acabado de ler Mateus, aí eu passei para Marcos e falei assim, será que eles não viram que eles estão repetindo, não? Aí cheguei em Lucas e falei, gente, não tem condição. E aí eu fui entender, né? Cada um escreve para um público específico e traz o Cristo dentro daquela cultura, que é muito legal isso. Nesse livro eu falo disso. Esse livro tem o subtítulo, né? É necessário evangelizar os evangélicos, né? Porque eu fiquei 5 anos dentro de uma igreja tentando ler muito a Bíblia e eu vi que não era o costume das pessoas lerem muito a Bíblia dentro da igreja. Então, e não é por falha e mau caratismo, não. É porque não é cultura. Então, às vezes, só aí ir receber e tal e voltar, entendeu? Então, a gente tenta explicar um pouquinho disso, a importância do evangélico conhecer o evangelho. Explico as etimologias da palavra, a grande comissão, a apologia do evangelho, a apologética do evangelho. A gente fala dos apócrifos, né? Que aí a pessoa vai ter contato com outro cano romano e ela vai ver que tem mais do que o nosso, né? E aí, por que disso? Então, esse é o primeiro livro.
para quem quer e gosta de evangelizar, o que não evangelizar, eu combato muito lá a teologia do coach, teologia da prosperidade. Pesado o livro, é de pancada. E o segundo foi em cima de uma série de mensagens que eu fiz, 7 pecados capitais, que normalmente a gente bate nos pecados maiores ali de Gálatas 5, do 24 para baixo, né? Mas aí a gente precisa perceber que tem pecados que são pequenos, mas que destroem, né, a vida de uma relação com Deus, como, por exemplo, gula. E para o crente isso é muito liberado, né? A gente brinca com isso, que crente não come. Bebe, mas come muito. Não pode. Então, é um pecado que foi denunciado por Cristo Jesus. Ou não comer também, né? Não tratar bem a saúde, né? Enfim, inveja, amor ao dinheiro, esses 7 pecados em cima muito crente preguiçoso, que é a preguiça, né? Os pecados capitais que é tratado, né? Os 7. Só que aí eles são 7, mas eles desencadeiam em outros pecados, né? Então, os pecados que são, por exemplo, você escandaliza quando alguém adultera. Porque, moralmente falando, dentro da sociedade, isso é pior. Mas, poxa, alguém que é preguiçoso, mas Paulo escreveu aos Tessalonicenses que quem não trabalhava também não podia comer. Tava esperando Jesus voltar ali. No... Você entende? Olha como é que isso é sério. Provérbios cita várias vezes, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E às vezes na igreja a gente percebe pessoas preguiçosas, né? Não são acostumados a labutar, homens que vão começar a trabalhar depois de tarde e dependem do pai, da mãe. E às vezes o cara quer casar. Cara, como é que você vai casar, irmão? Você não escova o dente. Né? Tipo assim, cara, é desafiador pro cara. Então, são pecados que não são tratados assim ao longo da jornada e a gente vai colocando ele ali, mas que precisam ser falados. Que legal. E onde adquirir esses livros? Lá no meu Instagram, a pessoa já vai ter o contato direto, tem um link. E dentro desse link tem eles separados. Só que tem também agora um curso que eu lancei que é em cima do Teologia do Evangelho, que é para quem quer aprender isso tudo que eu falei aqui do Evangelho. Enfim, é um curso que ganha os 2 e-books, mas ela compra tudo separado, adquire lá também. Até porque eu vou ter um filho, né? E você vai me ajudar. São muitas fraldas. Deixa Deus te usar lá. Então, na minha rede social, PR Diniz, ela tem acesso lá direto. Show. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado, gente. Você aqui. Valeu. Legal. Obrigado, viu, pastor? Valeu. Mais uma vez, replicando as palavras desse profeta, senta o dedo. É isso aí. Senta o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal e faça parte da família Petra Talk. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Pastorzão, não sei se você quer deixar alguma consideração final aí pro pessoal. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Lembra dessa? Pra minha esposa maravilhosa, pro Pedrão, pra todo mundo da nossa igreja. Orem por nós. Amanhã nós já estamos aí também, firme na rocha. E vamos quebrar tudo aqui pra Jesus aqui. O homem não para. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ficar conosco. Adeus, tchau, Tamo tchau. junto. Até a próxima, galera.